pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos teus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, eles o tranquilizou ao tratá-los com bondade. Que palavra linda, né, gente? Eu não sei vocês, mas quando eu penso sobre perdão, a história de José é a que mais pula os meus olhos e o meu coração. A gente tem a história do filho pródigo que foi perdoado pelo seu pai, a gente tem, ali a oração do Pai Nosso que nos fala sobre o quanto é um mandamento e o quanto é um privilégio exercermos o perdão. Mas a história de José, ela é uma história diferente. Porque por mais que o filho pródigo tenha que comer comida de porcos, José foi um escravo, humilhado, mas ainda assim ele não deixou de exaltar o nome de Deus. Não tem como a gente começar falando sobre perdão sem a gente pesquisar o significado. Perdoar e perdão têm significados profundos, tanto no sentido humano quanto no espiritual. A palavra perdão vem do latim. Ai, meu Deus, me senti o pastor Carlos agora. Vem do latim da palavra perdonare, que significa conceder totalmente, abrir mão de uma dívida. Olha, gente, essa última frase do significado. Liberar alguém de uma culpa. Liberar. No sentido prático, perdão é a decisão de não cobrar mais uma dívida. Alguém aqui já teve alguma dívida? Nem que seja R$10 para a avó. Alguém aqui já teve? R$5, como diz na escola, para comprar alguma coisa, né? Todo mundo aqui já teve alguma dívida. Agora imagine você ter uma dívida milionária. Essa dívida era minha e sua. E alguém morreu para perdoar os nossos pecados. Que fique claro que no sentido prático do perdão, quando a gente fala, que é uma decisão de não cobrar mais essa dívida, isso não quer dizer que é negar uma dor. A ideia aqui do texto não é essa, mas é escolher não viver preso a ela. Perdoar, nós falamos sobre o perdão, O perdão significa conceder, abrir mão, liberar. Mas o que significa perdoar? Perdoar é o ato de praticar o perdão. Isso envolve soltar o ressentimento, renunciar à vingança, libertar o outro e a si mesmo. Gente, que conceito é esse? Eu vou repetir. Perdoar envolve libertar o outro e a si mesmo. Resumindo, perdão é a decisão interior, aquela que está dentro do meu coração. Perdoar é a ação contínua dessa decisão. Quando eu tomo a decisão de ter o perdão, automaticamente, para me sustentar isso, eu preciso decidir continuar isso. O perdão transformou completamente a vida de José. Não só espiritualmente, mas também emocionalmente, da sua família e, por que não, historicamente. Hoje, em boa parte das pregações, se você buscar no YouTube, Spotify, quando você coloca perdão, a maioria das pregações que você vai ouvir vai ser sobre a história de José. Contextualizando para quem de repente não conhece, José, ele era o 11º filho de Jacó. Ele era muito amado pelo seu pai e muito invejado pelos seus irmãos. Ainda jovem, recebeu os sonhos de Deus que anunciariam que ele seria o governador. Imagina, quem aqui tem muitos irmãos, Eu só tenho um. E ainda nem foi uma relação de irmão, de brigar, puxar os cabelos, Eu e o Vitor tem mais uma relação como mãe dele do que como irmã. Mas quem tem irmão na mesma idade, acho que vai lembrar aí da infância, de grudar no cabelo, Esses dias aconteceu uma lá em casa que nem eu acreditei.
Cheguei na sala, tava uma grudada no cabelo da uma, a outra dizia, você não é mais minha irmã. Eu falei, o quê? Eu não acredito que eu tô vivendo isso dentro da minha casa. Eu devia ter feito uns stories para conversar sobre isso. Enfiei as duas, uma em cada quarto. Vocês vão ficar de castigo, porque o Senhor não se agrada disso. O que é isso? Deus deu de presente para vocês uma melhor amiga para sempre. As duas de braços cruzados, vocês não têm noção, gente do céu. Foi hilário, não podia rir, né? Mas a minha vontade era rir, porque a cena realmente era muito engraçada. Aí a Helena ficou no meu quarto e a Alice foi pro quarto delas. Daqui a pouco, quando eu ouço a Alexa tocando, escape. A Helena estava dançando. Eu falei, o quê? Ela está se divertindo no castigo, peraí já. Peguei, agora vocês vão ficar no mesmo quarto, vocês só vão sair daí quando vocês fizerem as pazes. As duas olharam uma para a outra, cruzaram os braços. Famosa naturezinha pecaminosa que o nosso pastor já falou muitas vezes aqui, né? Cruzou o braço, a Liz olhou para ela e falou, nunca eu vou fazer as pazes. A Helena, nem eu. Falei, meu Deus, vamos ter que conversar sobre perdão. Eu vou deixar vocês aí até vocês se resolverem. A hora que vocês pedirem perdão uma para outra, vocês saem do quarto. Gente, deu uns 10 minutos, começou uma gritaçada dentro do quarto. Falei, pronto, agora se mataram dentro do quarto. Quando eu chego na porta, tem um bilhete para você. Botaram um bilhete por baixo da porta. Quando eu pego o bilhete, estamos com fome. Falei, mas já se entenderam? Abri a porta, já se entenderam? Não. Falei, então tá, eu vou trazer a comida e vocês vão comer juntas. Aí botei a comida no mesmo prato, dei um copo só, né? Não vamos facilitar para o inimigo. Agora vocês vão ter que se resolver. A Alice pegou um pedaço. Eu tomo o primeiro gole, que eu não vou querer tomar no mesmo copo que você. Deu um gole, eu falei, meu Deus, mas será possível? Passou 40 minutos. Mãe, a gente se acertou. Cheguei lá, ah é? Então dá um abraço. Aí foi a Helena, né, abraçar, que a Helena tem um coraçãozinho mais molinho, né? A Liz é a mais braba da casa, ninguém acredita, né? Aquela galega do zóio azul, ninguém acredita, mas ela é a mais braba. A Helena deu um abraço, a Liz ficou igual aqueles bonecos de posto. Falei, Liz, esse aí não é um perdão genuíno, abraço sua irmã. Tá, abraço. A Liz olhou para ela e falou assim, você é chata, mas eu perdoo você. Uma história simples, mas é a prova viva do quanto nosso coração ele é corruptamente enganoso. Duas crianças, 7 e 8 anos, tão pequenas, mas revelando um coração que todos nós temos. Agora imagina, você tem 10 irmãos e você sonha que todos eles se dobram perante a você. Se a gente olhar contextualizando com a vida dos irmãos, realmente era um negócio meio audacioso, né? Mas enfim. Por causa dessa inveja, José foi vendido como escravo e foi levado para o Egito. No Egito, foi comprado por Potifar, onde se destacou pela sua fidelidade, só que injustamente ele foi acusado e foi preso. Lançado numa prisão ali mesmo, Deus permaneceu com ele. A Bíblia usa essa frase algumas vezes. Deus permaneceu com ele. Ou seja, nesse momento José já teria todas as razões para dizer, não, peraí, eu já fui vendido. Tá, beleza, um cara rico me comprou. Mas agora eu fui jogado numa prisão. Não, Deus se esqueceu de mim. Alguém aqui já pensou isso? Precisa levantar a mão para não se expor. Que parece que Deus às vezes se esquece, né? Só eu que tenho essa sensação, gente? Não, acho que não, né? Às vezes parece que o problema de todo mundo é resolvido, menos o nosso, né? Só que Deus não se esquece. Lembre-se desse versículo que fala que Deus permaneceu com ele. Na prisão, José interpretou sonhos, o que mais tarde o levou à presença de Faraó. Deus usou José para interpretar os sonhos do rei, anunciando anos de fartura, anos de muita fome que estavam por vir. Por sua sabedoria, José foi exaltado. E ele não foi exaltado a qualquer coisa, não. Ele foi exaltado a governador do Egito. Nas leis daquela época, era o segundo no comando de uma nação. Quando nós confiamos em Deus, os processos que passamos tão somente viram milagres. De escravo, vendido, ele se tornou governador. Sabe aquele tipo de coisa que quando a gente pensa racionalmente, a gente não consegue conceber? Para o Senhor, quando está dentro dos planos e do propósito, e quando nós os mantemos fiel, o Senhor responde. Durante a grande fome, seus irmãos foram ao Egito em busca de alimento.
Gente, essa hora que eu estava lendo o texto e estudando, José os reconheceu. Vocês imaginam? Vocês estão lá como governador, naquele cargo, de repente começa a vir aquela galera. E quando ele olha, ele reconhece que são os seus 10 irmãos. A Bíblia diz que ele precisou sair. Eu imagino que ele gritou, ele esperneou, como qualquer ser humano, ele era como nós. Mas ele tinha em seu coração algo que queimava, que o Espírito Santo já trabalhava há anos, desde quando ele foi vendido. Que o perdão era algo que ele não tinha outra opção. Ele precisava perdoar para que ele permanecesse no Senhor. José os reconheceu, provou do arrependimento deles e então os perdoou, declarando que Deus transformou todo mal em bem. José foi traído, vendido e injustamente preso. Mas ao perdoar, preste atenção nessa frase, se alguém está anotando, pode anotar. Ao perdoar, ele não permitiu que a sua dor definisse a sua identidade. Se alguém aqui estava no dia que eu preguei aqui no culto que eu falei sobre identidade, esse tema eu amo. Eu falaria sobre ele todos os dias, porque desde que eu entrei na questão da sexualidade, versus a Bíblia, não tem como falar de sexualidade e não falar de identidade. O diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. E qual é a primeira coisa que o diabo quer roubar quando nós pecamos ou quando o nosso coração se enrijece? A identidade de quem somos. Se você fosse filho suficiente, você já teria perdoado aquela pessoa. Se você fosse filho suficiente, você não sentiria atração. Se você fosse filho suficiente, você não seria levado pelas tentações de acessar uma pornografia. Escute o que eu vou te falar. Nada do que você faça, nenhum pecado seu ou alguma atitude muda a identidade de quem você é em Deus. Você é filho amado e escolhido pelo Senhor. O Senhor ama cada um de nós. O Senhor não ama o nosso pecado, não podemos confundir as coisas. Mas o Senhor conhece o nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração sincero e contrito. E que antes que saia qualquer palavra de nossa boca, o Senhor já conhece. O perdão libertou José do ódio e do desejo de vingança. Que fique claro que o perdão, na minha concepção, é totalmente genuíno. Tem como explicar uma situação como essa? Por tudo que esse cara passou e ele perdoar os irmãos? Se nós fôssemos explicar racionalmente, não precisa ir muito longe. Aquelas 3 crianças que estão desaparecidas, todo mundo viu, gente, sobre isso? 3 crianças lindas. Eu tenho certeza que eles foram vendidos, não tenha dúvida. Porque se fossem mortos, já teriam achado os corpos. Em pleno século 21, alguém pode ser vendido. Imagina naquela época. Agora imagina você ser vendido por alguém. Não precisa ser vendido para você sumir da sua casa. Simplesmente quando alguém chega na sua casa, que você se sente de lado. Que você se sente deixado de lado. Já não é um sentimento ruim? Quem aqui já não teve uma amizade que você era tudo? E de repente apareceu alguém mais interessante. E aí você foi deixado de lado. Qual o sentimento que vem? De raiva, gente. Vamos dar nome às nossas emoções, né? O Divertidamente 2 não é um filme para criança, é um filme para adulto. Nós não aprendemos a dar nome às nossas emoções. E precisamos aprender. É raiva, é medo, é insegurança. São sentimentos totalmente normais. E o fato de sentirmos eles não nos faz menos crentes. O problema é que tudo que a gente dá comida cresce. Se você ficar dando comida para o seu coraçãozinho, para o nosso, que é corruptamente enganoso, aí sim a gente vai cair nesse engano. José interpretou sonhos, mas ele também interpretou que a sua dor tinha um propósito. Quando nesse texto ele fala, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Não tem um fio de cabelo, como dizem Mateus, que caia da nossa cabeça sem que haja um propósito do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente não quer esperar o propósito de Deus se cumprir. A gente quer dar o nosso jeitinho. E aí é onde a gente enfia os pés pelas mãos. Vou compartilhar uma história que eu e o Ricardo vivemos. A gente era noivo. E a galera que está noiva aqui, eu estou quase casando, né? Acho que é a Bia e o Lucas. Tem mais alguém noivo? Ah, a Tainá e o Fabrício, mais alguém? Não, acho que é isso.
Quando a gente está noivo, os nossos olhos é só casamento, né? Não brilha mais nada, é só isso. E a gente queria, né, muito uma casa. Casar com algo é o sonho de todo mundo. E aí surgiu um apartamento, sabe a Shop Bike lá na Beira Rio? Tem uns prédiozinhos ali na Beira Rio. Tinha um que era cobertura. Mas não é cobertura assim chique, vocês estão imaginando? Não, era só... Era um apartamento que, tipo assim, a sacada dele era como daqui até na mesa, era uma loucura. A gente já pensou, né? Cara, PG, galera da igreja, vai ser um alvoroço. O que a gente fez? Começou a não esperar o propósito do Senhor. Vamos dar aquele jeitinho para Deus. Deus está demorando um pouquinho, está se atrasando. Peraí que nós vamos ajudar ele. A gente conversou com um primo do Ricardo, que tinha, né, um poder aquisitivo em São Paulo. Conseguimos um dinheiro emprestado, fomos lá. Eu tinha ganhado uma casa de herança. Nós vamos colocar essa casa para vender. Nossa, mas rapidinho vai vender. A gente vai pagar o Toninho, o dinheiro que a gente pegou emprestado. E é isso aí. Botamos a casa para vender. Passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4. E um dinheiro que ia ser emprestado sem juros algum. Porque nós falamos que rapidamente a casa seria vendida. De repente começou a ser cobrado um juro. E um dia num culto, nós 2 ouvimos nitidamente a voz do Espírito Santo. Eu não ordenei nada para vocês. Vocês enfiaram os pés pelas mãos. Nós botamos o apartamento para vender. No outro dia nós tínhamos vendido. Pegamos aquele dinheiro, pagamos o primo do Ricardo. Na outra semana o Ricardo recebeu uma proposta para trabalhar lá em Araranguá. E ele foi embora. Faltando 9 meses para o nosso casamento. Tudo que acontece na nossa vida, Deus já sabe aonde vai chegar. Mas a nossa visão limitada não enxerga isso. José não enxergaria que ele chegaria, né? Ele nem sabia que ele seria. Quer dizer, ele já tinha sonhado, ele já sabia, né, que isso aconteceria. Mas até então era um sonho, não era algo real. Nós às vezes temos promessas do Senhor para a nossa vida, mas a gente duvida. Sou prova viva disso. A Hannah e a Marina e mais o Léo foram para um King's Kids. Não sei se todo mundo viu, se o pessoal acompanhou, né? King's Kids faz parte da Jocum, daquela missão Jovens com uma Missão. E é muito massa. Se você tem irmão adolescente, até mesmo você, né? Se você tiver interesse. Geralmente as campanhas são de 10 ou de 20 dias. Quando eu tinha 17 anos, eu fui numa campanha dessa no Rio Grande do Sul. E lá no 3º dia de treinamento, estávamos num culto, louvor. Sabe aquela hora que o céu desce? Eu não estava no acampa dentro, mas... Acampa dentro, né? Na retirada, sei lá. O Vitinho disse que lá aconteceu, né? Numa noite que o céu desceu. Foi dessa forma lá. E na hora que o céu desceu, sabe quando tu não consegue ficar nem olhando? A presença de Deus era tão forte que todos nós estávamos ajoelhados. De repente, o líder fala: Deus está me dando uma visão. E eu vejo 2 jovens. Fulano, levante-se. Levantou, era um ruivinho, todo animado. Deus está te chamando. Tu vai evangelizar em prisões, em lugares que ninguém quer ir. Deus está te levantando para isso. E ele era um menino muito rico. Tipo assim, os pais colocaram ele lá na tentativa de, tipo assim, uma vez a gente converte esse guri, né? E na hora que o pastor falou, eu lembro dele olhar para a galera e, tipo assim, a gente tinha 16, 17 anos. E o pastor falou: e tem mais alguém aqui, só que eu não sei o nome dela, mas Deus sabe. Você. E eu aqui, né? Não é comigo, né? Daqui a pouco a fulana que estava do meu lado falou assim: eu acho que é tu. Ele está apontando para ti. A hora que eu levantei a cabeça, levante-se. Deus vai te levar às nações com um assunto que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus está preparando para fazer através da tua vida. O teu assunto vai ser muito difícil. E faz mais ou menos 7 anos que essa incógnita se desfez. E faz bem pouco tempo que eu me lembrei desse dia. Tem coisas que parece que a nossa memória some, né? Sabe por que some? Porque sendo filha de pastor, a última coisa do mundo que eu queria era estar aqui falando.
Porque os meus sonhos eram relacionados a algumas coisas, mas o do Senhor era diferente. E é sobre isso. Tem pessoas aqui que Deus tem promessas para a sua vida, mas você está relutando a elas. Então somente acredite que quando o Senhor fala, aquele que Ele chama, Ele capacita. Não duvide do que Deus tem para você. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Mas você precisa se colocar neste lugar. Senhor, eis-me aqui. Quando eu comecei a fazer palestras pelo Brasil, a primeira coisa que eu falava quando era em igreja, a mãe... Ai, mas tu é filha de pastor, né? Tu vai fazer um apelo. Não conte comigo. Eu estou vindo aqui para falar de sexo, sexualidade, é isso aí. Eu relutei dentro de mim por 2 anos. Se você tiver a oportunidade de ir numa palestra minha, quem aqui já foi sabe. Não tem mais a ver só com uma palestra de sexualidade. Tem muito mais a ver com Deus do que com qualquer outro assunto. Você pode até lutar contra o que Deus tem para sua vida. Mas vai chegar uma hora que seus braços vão cansar de remar. Aí ou você se entrega, ou você definitivamente não escolhe os propósitos de Deus para sua vida. Quem aqui já foi ferido por alguém? Não precisa levantar a mão, só pensa. Já foi ferido por alguém? Algumas pessoas têm feridas de mágoas, traições. Quando a gente fala de traição, as pessoas pensam só em relacionamento entre homem e mulher. Mas tem traições de amizades, tem traições de confiança. Rejeições, palavras duras, abandono, bullying, decepções, tanto familiares quanto dentro da igreja. Esse é um assunto que ninguém quer falar, mas aonde há pessoas, há problemas, há decepções, e isso não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com o nosso coração, que desde a queda de Adão e Eva é caído e sofrerá consequências até que Jesus nos busque. O problema não é sentir a dor de tudo isso aqui que eu falei, de uma decepção, de um abandono. Se você está anotando, anote isso. O problema não é sentir a dor. Sabe qual é o problema? É você morar nela. Ai, gente, que coisa dura. Porque o diabo, ele veio para isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer exatamente isso. Ele quer que quando você sente algum desses sentimentos, que você more dentro dessa dor. Ah, aquela igreja lá, você se decepcionou? É tudo assim mesmo, não vai mais. Você só vai se decepcionar lá. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos no Senhor, porque Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, é o único que não vai nos decepcionar. Ainda que nós criamos expectativas frente a algumas coisas, Ele permanece Deus. Quando a mágoa não é tratada, olha como isso é sério. Sabe aonde que a mágoa aparece? Quando você tem ela guardada no seu coração, ela vai aparecer no seu jeito de agir. Quantas pessoas você conhece que são pessoas que todo mundo fala, ih, tá precisando, né? Porque tudo tem a ver com isso aí fora, né? Mas e quantas pessoas a gente olha e diz, ai, credo, que chata, mal amada, insuportável. Ui, credo, parece que faz questão de ser chata. Você já parou para pensar que essa pessoa, às vezes, ela tem tanta dor dentro dela, que isso mudou a forma dela ser. Eu conheço inúmeras pessoas que já foram totalmente diferentes de quem elas são hoje. Já foram alegres, já foram felizes, conquistavam o ambiente e hoje são rígidas, frias. Enquanto você não deixar o Senhor trabalhar em seu coração, se há dificuldade de perdão, isso vai começar a aparecer no seu jeito de agir. O que não é perdão? Não é fingir que não doeu. A gente está muito acostumado com isso, né? Ah, não, tá tudo certo. Essa é a frase do momento, né? Tudo certo. De boas. Tá de boas. Só que aqui dentro, quando você vai para o seu quarto, quando você deita na sua cama, aí você vê o estrago que às vezes uma palavra, uma expressão, uma mensagem causou dentro de você. O perdão não é esquecer automaticamente, quem dera. Gente, tem situações que eu pego no consultório hoje. Para quem não me conhece, eu atuo como sexóloga clínica e terapeuta de casal. Tem pessoas que me contam que foram abusadas sexualmente aos 3, 4 anos e as pessoas lembram disso. Crentes. E às vezes foram abusadas por pessoas da própria família. Crentes também. São situações como essa que às vezes eu peço, tá? Na minha audácia, no meu íntimo, eu peço, Senhor, se tu puder fazer um milagre, faz essa pessoa esquecer disso. Só que o perdão não é lembrar, não é esquecer, mas é lembrar sem se machucar. Perdoar significa escolher a liberdade interior.
No sentido bíblico, perdoar carrega a ideia de cancelar uma dívida. Pensa numa dívida milionária que você tem e ela foi cancelada. Porque quando Jesus morreu por nós, Ele levou toda a nossa dívida. Nós não merecíamos. Ele não tinha pecado algum, a Bíblia diz, em Isaías, que nele não havia. Mas Ele morreu por nós, porque Ele entendeu que esse sacrifício valia a pena. Jesus ensina em Lucas 6,37. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O perdão, ele é bíblico. Ele é um mandamento. Ele é um caminho de cura. Ele é uma expressão de amor e graça. Ah, Gabi, mas falando assim parece até fácil, né? Parece, né? Até eu quando escrevi pensei, meu Deus, é um mandamento, é um caminho de cura. Perdão é uma decisão. Sabe qual é a triste mania da nossa geração? Muitas vezes é ser movida pela emoção. A Bíblia nos convida hoje a agirmos pela razão. Porque nós não podemos fazer só o que a gente quer. Porque se a gente fosse fazer o que a gente quer, de repente você nem estaria aqui. Hoje você lutou contra a sua própria carne, por entender que seria bom. Que é importante a gente estar nessa comunhão, porque ser igreja é ser um. Em Lucas 23:34 diz que Jesus, ainda naquela cruz, Ele olha e diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava lá sendo ferido, machucado, pregado numa cruz sem ter pecado algum, e nos ensinando tamanha lição de que nós precisamos perdoar. Mas por que Jesus nos chama a perdoar? Por quê? Porque nós fomos perdoados primeiro. Em Mateus 18:32 diz, não podemos pedir graça se estamos negando graça. Que matemática é essa? Hoje nos relacionamentos que eu atendo é muito comum. Sempre eu fiz muito. Eu que vou, eu que compro, eu que faço. E o outro? Qual é a chance disso não dar certo? Todo mundo já sabe a resposta. Aí a pessoa está lá na terapia, né? Por quê? Algo óbvio que não deu certo. Relacionamento é uma troca. E como que você quer se relacionar com o Senhor? Depois de tamanha graça que Ele nos dá, você negar perdoar alguém. Quem entende, anote essa frase quem estiver anotando, gente. Quem entende o quanto foi perdoado, aprende a perdoar. Porque a falta de perdão, sabe o que acontece? Ela nos aprisiona. Em Hebreus, quem puder abrir, Hebreus 12:15. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Nós precisamos ser vigilantes, sabe por quê? Porque se a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, o diabo está onde? Derredor. Onde que é o derredor? É aqui do ladinho, ó. Não é longe. O diabo sabe das nossas limitações. E aí quando você está com alguém conversando e a pessoa abre o coração, ela rasga a alma. Pô, tu nem sabe. Lá na igreja, cara, o Gealan me deixou falando sozinha. Pô, te liga, o Gealan mesmo não tem jeito. Aí o que o outro faz? Ô, cara, não, tá viajando. Gealan é gente boa pra caramba, deve ter acontecido algum engano. Vamos orar que eu tô sentindo teu coração meio abalado. Será que é isso que acontece, gente? O Gealan é sem noção mesmo. Quem já fez isso comigo? O Gealan é dedé. Em nome de Jesus. O meu, o seu, o de todos nós. Que o nosso coração possa ser moldado pelo Espírito Santo. Tu imagina a revolução que a gente vai fazer nessa igreja se cada pessoa que vier compartilhar algo com você, você cortar esse mal pela raiz. Seria totalmente diferente. As igrejas não teriam tantas divisões. As pessoas não seriam tão amarguradas, porque todos os males e os problemas seriam cortados pela raiz. Ou quer ver se tem alguém falando mal de alguém, você chamar. Ah, você está me contando isso? Vem cá, vamos contar para quem interessa, para quem importa? Será que a gente teria coragem de fazer isso? Ah, eu não vou fazer isso, eu vou perder um amigo. Pois é. Por a gente ter essa preocupação de perder às vezes as pessoas, a gente está perdendo o nosso coração.
cedendo as coisas que não são para serem cedidas. Sabe o que é mais interessante sobre a questão do perdão? É que a pessoa que te feriu, muitas vezes a pessoa pede uma desculpa, né? Ou às vezes se não pede, ela vai se entender com Deus. Ela segue livre a vida dela. Só que quem fica preso é quem não perdoa. Olha essa frase que forte. Gente, eu achei isso daqui. A mágoa vira uma cela onde você é o prisioneiro e também o carcereiro. Pensa na situação. Você está trancado num quarto com uma chave. Só que quem está segurando essa chave é você mesmo. Você pode abrir, mas você não consegue. Cada vez que você decide não perdoar uma situação, você está numa cela onde você mesmo é o carcereiro. Eu fiquei em choque com essa frase. Eu fiquei uma meia hora assim, meu Deus. O perdão não é fraqueza, é maturidade. Quantos de nós já julgamos alguém que decidiu perdoar uma outra pessoa? Por qualquer situação. A mais famosa é quando alguém trai, né? Casamento, todo mundo adora dar um pitaco. Só que ninguém sabe o que aquele casal está vivendo entre quatro paredes. A Bíblia diz pra gente não julgar, só que todo mundo julga. Dança, voltar com ele se eu ia voltar mesmo. Perdão não é fraqueza, é maturidade. A pessoa que escolhe o caminho do perdão, ela sabe o que ela está fazendo. Sabe por quê? Porque o mundo diz lá fora que quem perdoa é bobo, é trouxa. Você já ouviu isso? Nossa, no consultório eu ouço toda semana. Ah, perdoar é coisa de idiota. Sabe o que Jesus diz? Quem perdoa é livre. Você não tem mais nada que te impeça de chegar ao Senhor. Perdoar exige coragem, exige morrer para o nosso orgulho. Alguém aqui se sente orgulhoso? Você pode até não se sentir, mas todo mundo tem um pouquinho. Você vai perceber que você tem orgulho com as pessoas da sua casa, não é com os de fora. Os de fora, Deus ajuda a ter o domínio próprio, né? Os frutos do Espírito. Mas os de casa, fulana foi lá e usou uma roupa minha, para quem é mais ciumenta. Ai, gente, eu sou tão de boa. A Sil e a mãe estão aqui e não me deixam mentir. Essa roupa aqui, gostou? Se quiser emprestado, eu te empresto. Tudo que é meu, nada é meu. Porque um dia, quando a gente morava no seminário, as coisas eram muito difíceis. Eu brinco que o Vitinho já pegou as vacas gordas. Quem pegou as vacas tudo magra fui eu. Eu tinha vontade de comprar as coisas e nós não tínhamos condições. Só que nunca me faltou nada. Sabe por quê? Porque vinha alguém que trazia um presente. A minha festa de 15 anos foi um testemunho vivo. A mãe tinha uma bolsa onde a mãe colocava alguns dinheiros de oferta, de coisas que ela ganhava. Nós morávamos no seminário e era um grande sonho da minha vida uma festa de 15 anos. Gente, aquela bolsa, ela tinha um fundo inacabado. A mãe conseguiu pagar as coisas e não tinha uma explicação, porque na nossa vida, quando a gente vive com Cristo, as coisas não têm explicação mesmo. Tem coisas que não se explica, a gente só vive. Perdoar, além de morrer para o orgulho, exige confiar que Deus é justo. Você acha que José tinha essa concepção de que Deus era justo? O que você acha? Ah, se Deus fosse justo, eu não teria sido vendido. Você acha que ele não pensou isso? Olhando a história dele, eu acho que ele não pensou. Eu acho que mesmo ele estando lá, ele confiava que Deus estava com ele. E como perdoar na prática? 3 passos simples, só que não. Primeiro, reconheça a sua dor diante de Deus. Reconheça a sua vulnerabilidade. Hoje é uma das coisas que eu mais trabalho no consultório. Reconheça. Reconheça que você é um péssimo homem. Senhor, eu sou pecador. Reconheça que você é uma mulher que não vale nada. No sentido, vocês estão entendendo, né? Do coração, né, gente? Não é a pessoa, né? Senhor, eu tenho tanta coisa nesse meu coração. Tanta coisa que precisa de Ti. Em Salmos 62, 8. Ó, meu povo, confie nele o tempo todo. Derrame o seu coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Ainda existem pessoas que acreditam que elas escondem coisas de Deus.
Nós não podemos esconder nada, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Não tente esconder a sua dor daquele que já conhece. Quando eu trabalhava fazendo partos, até então esse versículo parecia uma metáfora para mim. Ainda que a sua mãe te esquecer, eu não te esquecerei. Quando eu comecei a trabalhar fazendo partos, eu tinha o Henrique tinha 8 meses. E esse versículo continuava uma metáfora, porque como que uma mãe vai esquecer do próprio filho? Gerou, pariu, dói pra caramba, né? E depois cresce, passa trabalho, e tudo que acontece, como assim vai esquecer? Quando eu fiz o meu primeiro parto de uma criança que foi para adoção, e de uma mãe que não quis nem olhar aquela criança, eu entendi que mesmo que aquela mãe não quisesse olhar aquela criança, o Senhor estava olhando para ela. Segundo, decida perdoar mesmo sem sentir vontade. Em Marcos 11:25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai no céu também perdoe seus pecados. Tem uma frase que é muito dura, mas ela é uma realidade. Adultos fazem o que tem que ser feito. Você acha que eu gosto de fazer exercício? Eu não gosto. Agora até aprendi a gostar, mas não é uma coisa que eu amo. Eu sou cardíaca e pré-diabética, eu não tenho escolha. Ou eu faço porque eu quero viver mais, eu quero ver meus filhos, não quero deixar aquele moreno lindo solteiro, né? Você acha que eu gosto, né? Faz 1 ano que eu me tornei intolerante ao glúten, e faz 1 ano que eu não como nada. Você acha que eu gosto de chegar num lugar, num café, numa igreja, com uma mesa gigantesca, e ter só um pão de queijo, sola de sapato para me comer? Você acha que eu gosto? Não gosto. Você acha que eu gosto de ter que tirar da minha mochila uma barra de proteína? Nossa, a Gabi é fitness. Isso nada. Pelo amor de Deus, eu queria estar comendo, era um salgadinho frito, escorrendo a banha pela mão, era aquilo que eu queria. Eu não posso. Se eu comer, eu vomito. Eu tenho muita dor de estômago, eu estava anêmica. Eu estava caindo meu cabelo. Quando a gente entende que tem algo que nos faz mal, o que a gente faz? Será que a gente faz isso? Eu aprendi na dor, né? E com a perda das roupas, já foram 12 quilos. Né? E o povo ainda, tem gente que me para, você está no Monjaro, Monjaro do glúten. Seja maduro. E entenda que o perdão é uma decisão. E terceiro ponto, entregue a justiça a Deus. Em Romanos 12:19. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. No mundo que vivemos hoje, parece que a justiça com as próprias mãos é uma realidade. Todo mundo está meio faca na bota, né? Está todo mundo querendo. Mas entenda que a Bíblia nos chama, nos faz esse convite para entender tudo entregue ao Senhor. Não nos pertence, não é a nós. Nós não vamos resolver as coisas dessa forma. E antes de encerrar, eu não posso deixar de falar que uma grande barreira que existe, nós precisamos falar sobre o perdão, é perdoar a si mesmo. Em 1 João 1:9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas aquele que veio para roubar, matar e destruir, adora nos atormentar, trazendo à memória aquilo que não nos dá esperança. Os pecados do passado, a culpa por coisas que fizemos que não agradaram o coração de Deus, por decisões mal formuladas. Meu querido e minha querida, se Deus já te perdoou, quem é você para continuar se condenando? Aquele que veio para roubar e tirar a nossa paz, ele quer roubar a identidade de quem você é, de filho. Se foi pecado confessado, é pecado perdoado. Ele já está lá na cruz, ele não nos pertence mais. E para a gente entender a grandeza do perdão e o quanto ele pode refletir na nossa história, eu quero encerrar compartilhando com vocês o que Deus fez com a descendência de José sobre os seus filhos. José se casou com Asenate, tiveram 2 filhos. Mas o que muita gente não sabe é que o nome dos filhos de José contam o testemunho da cura do seu coração. Quem aqui sabia disso? Sabiam, gente? Não? O primeiro filho de José se chamou Manassés.
Em Gênesis 41:51, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Manassés significa Deus me fez esquecer. Falamos aqui que perdoar não é esquecer, mas em coração de José, o perdão foi tão trabalhado pelo Senhor, que já em seu coração é como se ele tivesse esquecido. Manassés não significa apagar a memória, mas ser curado da dor. José não vivia preso à mágoa, ao trauma da rejeição ou da traição. O perdão liberou e libertou ele do peso do passado. O segundo filho dele se chamou Efraim. Em Gênesis 41:52 diz, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra aonde eu sofri, de escravo a governador do Egito. Efraim revela que a cura não terminou no esquecimento da dor, mas ela avançou para a frutificação. Hoje no consultório, eu trabalho com muitas pessoas, aonde eu sempre falo, toda dor que você tem aí, todo mundo tem uma dor, né? Às vezes de um abandono, de um testemunho que foi gerado em dor. Deixe Deus usar a sua dor para curar o coração de outras pessoas. Ninguém vai saber do seu testemunho se você não falar. Eu fico um pouco triste, às vezes, quando as pessoas ficam 1 hora contando o testemunho e dando tanta glória pro diabo, né? Porque eu fazia isso, porque eu bebia, porque eu... Aí no final, Jesus me salvou. Aí parece que Jesus, assim, é o pobre coitado do finalzinho da história, né? Eu, particularmente, não gosto muito desses testemunhos. Porque, na verdade, toda a honra e glória de tudo que nós passamos tem que ser dada a Ele. A mesma terra em que foi palco de um sofrimento, tornou-se um lugar de crescimento, de honra e de propósito. Onde houve aflição, Deus gerou um fruto. Eu sou um fruto de uma mãe e de um pai que oraram e que investiram na minha vida. E você pode ter certeza que você também é um fruto dos seus pais. Mas para isso, para a gente encerrar, eu gostaria que você pensasse sobre essa frase. Perdoar não vai mudar o teu passado, que é o que muita gente diz. Ah, isso aí já aconteceu faz tanto tempo, você não vai mudar nada. Ah, não vou mexer nisso agora. Não vai mudar de fato o teu passado, mas vai transformar completamente o teu futuro. Sabe por quê? Porque a partir da sua geração, você pode mudar uma história. A geração de trás da minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, eram mulheres consideradas fortes, que não abaixavam para ninguém, extremamente cansadas, sozinhas, solitárias. A partir da geração da minha mãe, foi uma geração que conheceu a Cristo e entendeu que casamento não é para ninguém mandar em ninguém. Mas é como a Bíblia diz, que o casamento, né, onde há submissão, juntos estamos sobre a mesma missão, de amar ao Senhor, de respeitar um ao outro e de chegar no objetivo, de permanecer firme até que o Senhor venha nos buscar. Entenda que o seu coração, moldado pelo Senhor, modificando, por exemplo, né? Toda palestra que eu faço para adolescentes, eu falo sobre o poder do amor. Eu não posso falar, Jesus te ama. Em alguns lugares eu não sou contratada para isso. Mas Deus me deu uma estratégia. A estratégia de falar sobre o amor de Deus. E como? Com a simples pergunta. Há quanto tempo você não fala eu te amo para os seus pais, para sua mãe? E muitos já fecham a cara. Porque qual é a lei natural da vida? A gente receber isso, né? É o pai que tem que falar. Numa dessas palestras, um jovem de 16 anos terminou a palestra e me procurou e falou: tia, não concordei com umas paradas aí que tu falou. É mesmo? O que eu falei? Esse negócio de dizer que ama o pai, tu acha justo? Era pro meu pai falar para mim, não eu falar para ele. Eu falei: meu querido, fale. Só fale, eu te amo e você vai ver a mudança. Passaram-se 3 meses, esse mesmo jovem me chamou pelo Instagram. E disse: tia, eu quero compartilhar contigo. Aquele dia eu não quis te contar, mas os meus pais estavam divorciados. E eu não sei por que cargas d'água, meu pai não falou mais comigo. E era muito difícil olhar para o meu pai. Mas eu estava comendo, a tua voz vinha na minha cabeça. Eu estava tomando banho, a tua voz vinha na minha cabeça. Era a minha voz, gente? Eu tenho poder para isso? O Espírito Santo.
Eu não aguentei mais, eu fiquei sufocado com a tua voz. E aí eu chamei meu pai lá no shopping. Fizesse 2 machos chorar lá no meio do shopping. Falei, sério? O que houve? Cheguei lá, falei pra ele que eu tinha ido numa palestra, essa parte não precisava, né? E aí eu olhei nos olhos dele e falei, pai, eu quero dizer que eu te amo. Ele disse que o pai dele caiu de joelhos no meio do shopping em prantos. Pediu perdão e ele disse, eu tô aqui pra te contar que tu mudou a história da minha casa. A partir de hoje, é guarda compartilhada. Fazia 1 ano que eu não falava com meu pai. E por causa daquele eu te amo. As coisas mudaram de uma forma sobrenatural. Então somente entenda que às vezes, na nossa cabeça, no nosso coração limitado, parece que quem nos feriu é que deve vir pedir perdão. Parece que a relação, se é difícil com o pai ou com o irmão, parece que ele tem que fazer essa parte, não eu. Nós estamos vivendo uma era onde está todo mundo jogando a responsabilidade para o outro. Ninguém tem culpa de nada, ninguém fez nada. A gente vê isso pelo Big Brother. O cara vai lá, fala uma asneira, toma uma atitude como aquela que todo mundo viu que foi um assédio, um abuso, agora está sendo internado numa clínica psiquiátrica. É tão fácil retroceder a coisa, só que a palavra não volta vazia. Por isso nós precisamos pensar. E hoje o convite de Jesus é que a gente volte os nossos olhos para Ele. Porque se o perdão não é fácil, como de fato a gente sabe, somente no Senhor, genuinamente, vamos entender o que José viveu. E tomarmos essa decisão, Senhor, eu quero decidir, eu não quero escolher. Porque se nós tivermos a opção de escolher, o nosso coração é corruptamente enganoso, nós não vamos escolher por isso. Amém, queridos? Quero te convidar para você ficar de pé, para você fechar os seus olhos. Eu gostaria que você fizesse como o salmista nos orienta, que você sondasse o seu coração agora. Só você e Deus. Esquece quem está aí do teu lado. Você não deve satisfação de nada. Você tem só que pensar agora. Pede para o Senhor sondar o seu coração. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguma situação que está roubando a tua paz? Alguma atitude que de repente você precisa tomar, você sabe disso, mas você está sendo relutante? Aquele que tudo pode, aquele que de fato é o autor e consumador da nossa fé, está aqui neste lugar. Aquele que julgamos ser o das causas impossíveis, que não é nenhum santo de alguma igreja, mas é o Santo dos Santos, o Jesus Cristo.